A seguir temos aqui o Ângelo, dentro de 7 minutos. Desculpem, vamos ver aqui o tema do Ângelo, que é um sistema de recomendação de produtos com ML.NET. Acho que isso é Machine Learning.NET. Então, dentro em breve, o Ângelo estará já aqui na sessão para apresentar o seu tema. Deverá O começar. Ângelo já está preparado ali. Tô vendo que ele já chegou, Já? na verdade. Sim, sim, sim. Só acaba aí de fazer os eventuais anúncios, mas tô vendo ele ali arregaçando as mangas. Acabou de fazer assim, sinal de que ele tá afiadíssimo ali. Tô vendo ele na câmera, nos bastidores aqui. Ele, por acaso, é meu xará. O meu Ângelo. sobrenome, na verdade, é Ângelo. Sim, sim, já tinha dito. Isso, Pois então, isso. acho que podemos já puxar aqui o Ângelo, não? Ah, tá. Já fizeste aí a atualização no site, colocando o Claudemir depois, né? Já sim, Tô a já ver. sim, já Beleza. sim. É o tema que vai fechar a primeira parte de hoje. Show. Legal. Eu vou voltar aqui então para os bastidores, vou trazer o Ângelo e aí vocês façam aí a grande arte aí de vocês. Certo, certo. Valeu, Ok, tchau, tchau. tchau. Vai, ele aí, ó. Olá, poxa, bom dia, boa tarde aí. Obrigado, Bom Cristiano dia, aí. boa tarde. Obrigado, Romário. Romário, dois nomes ótimos aí, né? Primeiro, o Ângelo Foi, aí, foi. compartilhamos do mesmo nome, e o Romário, para quem viu jogar, e eu tive a oportunidade de ver o Romário jogar por Sim, sim. muitos anos aí. Eu arrisco a dizer que foi o melhor jogador que eu vi jogar. Foi De incrível. facto, O foi um Romário grande craque. foi genial. Foi, foi, Podemos foi. começar? Vamos esperar até as 11h40? Vamos fazer uma. Não, não, podemos começar. Pelo menos assim tens um tempo mais esticado, né? É para Ah, apresentar bem à vontade, tá? tranquilo. Então, Ângelo, muito obrigado pela sua participação e seja muito bem-vindo, tá? Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Deixa eu até trocar aqui do monitor, colocar o monitor aqui da transmissão por um lado. E. Opa! Eu vou compartilhar a minha tela. Quando vocês estiverem vendo aí, por favor, me deem um ok. Certinho. Já começou Boa. a ver. Vou fazer aqui os slides aqui. Bom, bom dia aí, pessoal aqui do Brasil. Bom dia, boa tarde, nosso querido pessoal aí, amigos e amigas de Angola. Né, prazer imenso aqui poder falar com vocês. Eu sei que o idioma aqui é o português, mas às vezes alguma palavra, alguma expressão que a gente possa usar aqui seja diferente. Então, quem tiver no chat aí, né, no bate-papo, por favor, fique à vontade para mandar aí a sua dúvida, né? E a gente vai ter o maior prazer em conversar, esclarecer, né? Então, vamos começar primeiro falando do apoio. É muito legal saber que tem empresas e instituições como a ONG Atitude Infinita que está apoiando aqui esse tipo de evento. Para a gente é importante sempre ter empresas e pessoas que acreditam que compartilhar conhecimento é a melhor maneira, o melhor caminho que a gente possa ter para a gente evoluir dentro da nossa carreira. Isso é um negócio incrível. Então, poxa, obrigado aí. Abração pro Glauter. O Glauter é Fluminense, o Romário. O Romário jogou no Fluminense também. O Glauter deve ter umas boas histórias aí para falar do baixinho aí do nosso querido Romário também. Show! Pessoal, o que a gente vai falar hoje? Né, a gente vai falar sobre criando um sistema de recomendação de produtos com Machine Learning.net. A gente vai falar um pouco, introdução básica do que é Machine Learning, explicar alguns conceitos iniciais aí do Machine Learning. Depois a gente vai falar um pouco sobre o ML.net, como que ele funciona, qual que é o propósito dele. E depois a gente vai entender, de fato, como que a gente cria uma recomendação de produtos, o que a gente precisa ter para criar essa recomendação de produtos e depois a gente vai ver o nosso código e a nossa demo. Então, quem tiver dúvidas aí, fique à vontade para nos interromper no momento que for necessário, no momento que achar necessário, não tem problema nenhum. Beleza? Bom, o que é Machine Learning? Né? Machine Learning é um subcampo da inteligência artificial. Né? E aí, e ele é um subcampo que ele foca muito em fazer com que o computador
aprenda sem que ele seja explicitamente programado para isso. Ele aprende por exemplos, né? Ele aprende a partir do momento que você ensina ele o que é uma coisa e o que não é uma coisa, e a partir daquele momento ele vai aplicando alguns algoritmos que vão fazendo com que ele comece, dado um treinamento com um volume de dados grande, entender, né, aquilo que é proposto. Então, o resumo disso é: eu quero fazer, por exemplo, um algoritmo que entenda o que é um rosto e o que não é um rosto. Então, eu vou fazer com que eu vou coletar muitas informações a respeito de rostos e vou falar: isso aqui é um rosto, isso aqui não é um rosto, isso aqui é um rosto, isso aqui não é um rosto. E a partir disso ele vai começar a entender, né? Quando eu der um novo rosto, ele vai falar: olha, pelo que eu aprendi aqui, né? Pelo que eu estudei aqui, pelos algoritmos que eu estou utilizando, eu acho que essa imagem ela tem 87,4% de chances de ser um rosto. Então, basicamente é assim que funciona, ok? Lógico, é muito mais do que isso, tem muito mais conceitos do que isso. Falou do algoritmo por trás disso, como é que funciona, como é que eu imputo isso. Então, a gente vai ver um pouco isso na hora que a gente for dar uma olhada no código, mas para vocês entenderem o que seria essa parte de aprendizagem de máquina, ok? E aqui a gente também tem que reforçar uma coisa interessante, né? Porque a gente vai falar de aprendizagem de máquina, de machine learning, utilizando o .NET. Muito provavelmente vocês devem ter ouvido falar utilizando Python, que é sem dúvida uma das principais linguagens, talvez a principal linguagem e a melhor linguagem que a gente tenha para trabalhar com esse tipo de abordagem, né, com esse tipo de coisa. Então, eu acredito que se você conhece Python, se você já conhece Machine Learning utilizando as bibliotecas do Python, você vai identificar muitas coisas comuns aqui, né, muitos algoritmos, muitas estratégias aqui comuns, e só que do mundo do .NET, né, o que abre as portas para a gente que é desenvolvedor do .NET, utilizar também Machine Learning, né, de uma maneira um pouco mais convencional, muito mais no nosso dia a dia. Afinal, a gente está ali dentro daquela plataforma .NET, onde a gente já faz as nossas aplicações ASP.NET, as nossas aplicações mobile, as nossas aplicações desktop, e agora a gente vai fazer as nossas aplicações que utilizam inteligência artificial. Ok? Outra coisa que é interessante, algumas vezes vocês já viram, eu já dei várias palestras falando sobre algoritmos pré-prontos, que são os algoritmos que a gente tem nos serviços cognitivos, que basicamente são algoritmos de percepção, de compreensão. Como é que funciona isso? Serviço cognitivo são APIs que a gente tem rodando no Azure, na nuvem, na qual você passa um dado, uma informação, uma imagem, um texto, um link de alguma coisa, e aí você escolhe a API que você quer trazer, né, uma interpretação ali, de uma percepção ou compreensão, e essa API vai te retornar os dados. Então, basicamente, eu tenho ali a API para visão computacional, que eu verifico, eu descrevo o mundo ao meu redor ali, né? Eu tiro uma foto, por exemplo, e aquela API vai me trazer uma estrutura de dados que representa o que tem e o que não tem naquela foto, reconhecimento de imagem, reconhecimento de rosto, OCR, né, para reconhecimento de texto, etc. Né? Speech, né, text to speech, speech to text. Eu falo e aí o sistema, né, o algoritmo, né, dos Azure Cognitive Services que está na nuvem, eu mando o áudio, ele me retorna um texto, né, de extraído do áudio, e o contrário também é válido, eu mando um texto e ele me retorna um áudio, né, e assim sucessivamente. E são algoritmos pré-prontos, né? Por que eu estou apresentando isso? Porque essa é uma abordagem de você utilizar inteligência artificial, machine learning dentro das suas aplicações. Só que às vezes isso não é suficiente, tá bom? Só para reforçar aqui também, o legal desses serviços cognitivos é que eles são bem testados pela Microsoft, são utilizados em uma porrada de ferramentas dentro da própria Microsoft, e vários outros clientes também, e tem SDK, né? Você consegue, se você estiver usando Python, Android, Node, Go, Java, Ruby, dependendo da sua linguagem, você consegue integrar, porque nada mais é do que uma API, né? Basicamente, eu vou dar um post aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu dou um post no API de reconhecimento facial, eu passo uma URL, que é uma URL, por exemplo, que tem a minha foto, e o que vai acontecer? Ele vai retornar para nós uma estrutura de dados que fala que ali tem um rosto, que vai me dar a posição X e Y da cabeça, o tamanho, a altura e largura, e etc. Então,
Tudo isso é interessante para a gente, só que ao mesmo tempo que é muito fácil, pode ser que não seja aderente ao nosso produto. Por quê? Eu preciso treinar a nossa API para que ela identifique algumas coisas específicas do meu negócio. Eu preciso criar um modelo, né? Eu preciso criar um cérebro ali, eu preciso criar uma inteligência artificial que esteja aderente àquele meu negócio, que no nosso caso aqui é reconhecer, por exemplo, quando eu devo recomendar ou não um produto a um cliente ou uma cliente que esteja com outro produto selecionado. Por exemplo, eu clico lá no notebook e falo, olha, quem comprou um notebook também comprou um mouse, né? Também comprou, por exemplo, um pendrive, você não quer levar isso daí? Ou quem entrou aqui e comprou, por exemplo, uma máquina de café, também levou cápsulas de café, ou ainda, quem entrou aqui e comprou uma camisa, também levou, por exemplo, um par de meias e etc. Então, esse domínio, né, esse contexto, ele é muito específico ao quê? Ao meu negócio, à minha empresa, aquilo que eu entrego como serviço para o meu cliente. Então, eu preciso customizar isso, eu preciso criar a minha aplicação conforme as minhas necessidades. Muitas vezes, essas APIs REST, né, esses serviços que a gente tem, eles vão nos auxiliar e muitas vezes eles vão fazer parte do meu produto, no qual eu tenho, além desses serviços pré-prontos que a gente consome, a gente também tem os nossos serviços feitos em casa, né? Então eu junto esses dois universos para quê? Para dar mais valor ao meu produto. Ok? E é a partir daí que a gente começa a falar sobre o ML.NET, Machine Learning.NET, que nada mais é do que uma biblioteca .NET escrita em C Sharp, que foi feita para que você utilize todo o seu know-how de .NET e consiga criar algoritmos, né, criar ali modelos matemáticos, modelos preditivos para atender o seu negócio. Então, se você conhece C Sharp, se você conhece VBNet, F Sharp, você consegue usufruir dessa biblioteca e consegue colocar dentro do seu projeto. Sempre reforçando que é uma biblioteca completamente open source, cross-platform, quer dizer, ela é código-fonte aberta, ela é livre, MIT, né, que é o tipo de licença, e roda em Windows, Linux e Mac, e as últimas versões já está rodando em processadores ARM, né, que dá a possibilidade de você gerar o seu modelo dentro de uma aplicação mobile, né? Você consegue consumir o seu modelo, mas criar, que é um processo que a gente vai ver mais para frente, processo que é bem pesado, agora nos processadores ARM é possível fazer isso. Não sei se de repente é algo que você vai ver de maneira comum aí, né? Fazer isso dentro de um mobile, não dentro de um processador ARM, mas você consegue aí utilizar. Ok? Basicamente, quando a gente fala do Machine Learning.NET, o que a gente tem? A gente tem ali uma porção de possibilidades onde a gente consegue ter análise de sentimentos, segmentação de clientes, classificação de imagem, predição de vendas, detecção de preços e fraude, detecção de objetos e recomendação de produtos. Olha que legal. O que a gente vai ver aqui, pessoal, é um exemplo que já existe dentro do próprio ML.NET. Eu adaptei criando um cenário aqui de uma loja, mas que você consegue também entender como funciona lendo a documentação e juntamente com o que a gente vai apresentar. Então, é legal que assim eu quis fazer algo que você consiga ver o resultado na prática e dali você, quando for experimentar, ter exemplos interessantes também dentro do próprio site para você baixar lá o código-fonte e testar, ok? Uma coisa interessante aqui é que o ML.NET ele é muito, muito, muito performático, né? A gente vê que em alguns casos ele tem uma acurácia muito grande ali, comparado ao Scikit-Learn, que é uma biblioteca fantástica, excepcional, provavelmente é uma das mais usadas hoje, junto com o TensorFlow, para fazer esse trabalho. Então você pode ver que ele, em alguns casos, consegue ter uma acurácia muito grande. Falei, Ângelo, o que é uma acurácia? A acurácia seria, por exemplo, o nível de entendimento que ele tem ali, né, a respeito de uma predição. Então, quando eu dou uma imagem com a minha foto e falo o seguinte, assim, para o Machine Learning, para
para detecção de objeto, vamos supor, eu coloco um mouse e falo, que objeto é esse, o Machine Learning.net? Ele vai falar o seguinte, olha, eu acho que ele tem 97% de chance de ser um mouse. Esse número, 97% de chance, é a acurácia, né, o nível de qualidade do reconhecimento, né? Então ele consegue ter uma assertividade maior. É claro que isso varia para modelo para modelo, de dados para dados, de bibliotecas para bibliotecas, mas a gente, dado ali o mesmo algoritmo, as mesmas massas de dados, a gente chegou nesse resultado aqui. A parte de treino também, né? Você vê que o ML.NET ele acaba sendo mais performático na hora de treinar, porque a gente vai precisar treinar, né? Precisa de muita massa de dados para fazer isso, e ele acaba sendo mais rápido em alguns cenários. Ok? Então, quando a gente começa a falar de fato, e aí agora a gente vai falar sobre algo que é geral, não é apenas Machine Learning.NET, a gente está falando do Machine Learning comum, que a gente vai, comum assim, né, no conceito conceitual, e que a gente vai começar aí a aplicar dentro daquilo, dentro do .NET, do ML.NET. Então, basicamente, o que a gente tem aqui de tarefa, do que a gente pode fazer, são 3 grupos. Basicamente, é a classificação. É A ou é B? Pertence ou não pertence? Né? É gato ou não é gato? Né? Basicamente é isso. Né? É melhor ou não é? Está falando mal ou não? Né? Então, a gente tem essa parte de classificação. Depois a gente tem a parte de regressão, que seria a parte de prever, né? Então, eu faço o seguinte, eu verifico, poxa, semana inteira eu tive frio aqui em São Paulo. Poxa, então eu tive lá 18 graus na segunda, sei lá, 15 na terça, 12 na quarta, assim. Qual que é a possibilidade, qual que é a probabilidade, baseado nesses meus históricos aqui, de, sei lá, no sábado fazer frio também. Então ele consegue saber, por exemplo, baseado nos dados anteriores, a probabilidade disso de fazer frio. Né? E outra coisa, a parte de clusterização, que seria agrupar, né? Classificar isso de agrupar, criar grupos disso, né? Então, a gente pode ter uma massa de dados com tipos de clientes, por exemplo, vários clientes, né? Então, eu quero entender quais tipos de cliente eu tenho na minha empresa, né, que consomem o meu produto. Então eu consigo fazer essa classificação, porque eu posso fazer um algoritmo que diz que eu tenho um cliente que é um cliente que gosta mais, por exemplo, de produtos esportivos, eu tenho outro cliente que gosta mais de produtos de camisas sociais, de camisas mais normais, assim, de social, não sei se na Angola também usa esse termo de camisa social, de terno, gravata, e eu tenho outro grupo de pessoas que gostam de utilizar camisas mais convencionais, como eu aqui, que gosto sempre de andar de camisa de evento, camisa de banda de rock, camisa furada, né? Então eu consigo classificar. Por quê? Eu posso fazer promoções, eu posso fazer um e-mail marketing focando, eu quero vender bastante artigos esportivos, né? Eu sei que essas pessoas gostam de artigos esportivos, então eu vou mandar um e-mail para elas, não tem por que eu mandar ali para as pessoas que de repente gostam mais de terno e gravata, não faz muito sentido, eu consigo ser a mais assertivo nisso daí. Ok? Então, basicamente, a gente tem esses 3 pilares aí. Uma coisa interessante é que a gente tem um fluxo para começar a entender como a gente prepara todo o nosso ambiente, todo o nosso projeto para, de fato, fazer o nosso modelo, para criar a nossa inteligência artificial, para criar o nosso algoritmo que vai fazer a predição. Então, a gente também tem 3 pilares aqui, que é preparar os nossos dados, construir, treinar e executar. Quando a gente fala em preparar os nossos dados, talvez seja a parte mais complexa, mais difícil, mais complicada desse processo como um todo. O que a gente vai ver hoje aqui é algo muito didático, né? Mas a gente tem uma base de dados que são arquivos CSV, que são bases de dados simples, né, que eu já extraí, que eu já limpei, que eu fiz tudo bonitinho e eu não tive trabalho praticamente nenhum para extrair esses dados. Porém, quando você está no mundo real, quando a gente fala de massa de dados, a gente está falando de várias fontes de dados.
fontes de dados dos mais diversos sistemas, né? Você tem fonte de dados Excel, fonte de dados que é um banco Oracle, banco SQL, que são bancos relacionais. Depois você tem bancos de dados NoSQL, né? Que seria um MongoDB, um Cosmos DB, que é uma outra estrutura de dados, mas também são dados, eu preciso trazer isso para cá. Depois eu posso ter arquivo textos, depois eu posso ter conteúdos que são extraídos fazendo crawling na internet, né? Eu faço, extraio informações baseadas nas páginas de internet, eu entro lá, começo a extrair esses dados, depois eu faço todo esse caldeirão de informação se transformar numa estrutura onde eu consiga fazer esse carregamento e extrair as informações de maneira coerente, de maneira válida, de maneira, como posso dizer, útil para a gente. Então, esse é o ponto mais complicado que a gente tem de fazer isso. Você já deve imaginar por quê, né? Nem todas as informações, nem todos os dados estão ali lindos e maravilhosos para a gente consumir no momento que você precisa, ok? Depois eu faço a parte de construir e treinar o modelo. Basicamente, lembra aqueles 3 pilares que a gente fala de classificação, de regressão e de clusterização? Né? Eu preciso entender o que eu preciso fazer. Eu vou classificar, eu vou fazer uma previsão, eu vou fazer um agrupamento. A partir desse momento que você identifica o que você precisa fazer, você tem vários algoritmos que você pode aplicar para fazer esse tipo de tarefa. Então, aí é o momento que você começa a estudar esse tipo de coisa, entender esse tipo de coisa, para quê? Para saber quais são os melhores algoritmos baseado no que você precisa. E você pode até utilizar, nesse momento de treinar, pegar as mesmas massas de dados e treinar 3, 4 algoritmos diferentes e ver qual o melhor algoritmo, qual é aquele que te atende melhor, aquele que dá um resultado melhor para você. E você faz essa avaliação do modelo, que é justamente verificar se de fato o algoritmo está respondendo bem, né? Então, basicamente, a gente tem lá, vamos supor, 80% da nossa base de dados eu gero para treinar o modelo e outro 20% eu utilizo para testar. O que seria isso? Então eu dou lá, eu tenho 100 fotos de rostos, né? Que é de um conjunto que eu sei que são rostos ali, né? Mas dentro desse conjunto eu fiz algumas pegadinhas ali, né? 80 de fato, ou seja, 60 são rostos e o restante não são rostos, são mouse, são telas de computador, etc. Então, desse conteúdo de 100% dessas imagens, 100 dessas imagens, eu tiro, por exemplo, 20 imagens aleatórias ali, certo? E treino meu modelo com essas 80 imagens, ok? Esse meu modelo vai treinar, ele vai aprender tudo. E essas 20 imagens que sobrou, eu, Ângelo, sei quando é um rosto e quando não é. Ok? Então eu faço o quê? Eu faço com que essas 20 imagens sejam reprocessadas dentro desse modelo que eu acabei de criar para saber o quanto que eu estou acertando ou não. Como eu sei se está certo ou errado, quer dizer, se é um rosto ou não, eu posso dizer, olha, dessas 20 imagens aqui, o nosso algoritmo acertou 18 imagens e errou 2. Isso é bom ou é ruim? Acertou muito ou acertou pouco? Depende da sua necessidade. Às vezes acertou bastante, às vezes não. 80-20 é só uma proporção. Às vezes a pessoa pode pegar 70% da sua massa de dados e treinar com 30% e assim sucessivamente. Vai depender muito do que você precisa e de como você tem os dados ali também. A partir do momento que eu treinei meu modelo e falei, olha, lindo e maravilhoso, está funcionando show de bola, está perfeito. O que você vai fazer? Você vai executar a predição, que é justamente começar a validar, colocar isso em produção, a fazer o que a gente brinca de fazer os dados mesmo falarem ali para a gente, né? O que está acontecendo? Eu mando uma imagem, é um rosto ou não é? Sim ou não? O quanto que eu estou acertando, o quanto que eu estou errando? Eu preciso fazer essa avaliação. Porque no final, o que acontece? É um ciclo que eu vou também, isso é orgânico, ele é vivo. Quanto mais informação eu imputar, mais possibilidade de aprender eu tenho. Então, eu vou lá e valido, revalido, reaprendo, e mando de novo, faço toda a preparação dos dados novamente, faço todo o trâmite novamente de fazer a extração, de organizar, mando reconstruir aquilo, testo outros algoritmos. Pô, a primeira massa de dados eu testei com o algoritmo A, B e gostei mais do algoritmo A. Pô, agora com essa massa de dados aqui, poxa, o B me parece um pouco melhor. Eu tô aqui com alguns parâmetros que eu posso afinar isso daqui e você vai nesse ciclo total aí até você conseguir atingir aí o objetivo, que é você melhorar o seu negócio
e transformar o seu negócio aí, ok? Então, basicamente, quando você está criando seu próprio modelo, você tem novos datasets, certo? Porque conforme o tempo vai passando, mais informações estão sendo criadas, mais informações estão sendo geradas, mais dados estão sendo imputados, mais informações de usuários novos você está coletando. Então, conforme você vai crescendo, você vai ter mais usuários. Cada usuário vai ter ali a sua forma de interagir com o site, de passar as informações, etc. E às vezes você vai agregando mais repositórios de dados diferentes. Você pode começar ali, eu trabalho só com o SQL Server, mas eu tenho ali um banco de dados que é o Cosmos DB, que é de Mongo. Pô, mas agora eu estou integrando com uma ferramenta que é um outro tipo de banco de dados que eu não conheço, que agora eu tenho que extrair esse dado, né? Eu só consumo, então eu tenho que fazer uma API que extrai esse dado, e eu faço todas essas transformações aqui e faço essa consolidação para a gente trabalhar. A gente está falando do conceito de data lake, né? De lago de dados, né? Algo da tradução meio ao pé da letra aqui, né? Mas esse é o processo mais complexo, tá, pessoal? Esse é o processo mais dolorido, digamos assim. Não é tão trivial fazer isso daqui, não. Tá? Quem tem múltiplos bancos, trabalha em empresa de sistemas legados com 3, 4, 5 bancos de dados diferentes, entende o que eu estou falando, né? E depois disso você tem um pipeline, né? Que são os algoritmos novos que você precisa testar, as novas transformações. O que seria essas novas transformações? Você tem, quando você entra um texto, por exemplo, uma imagem, o computador não sabe o que é uma imagem, né? Não sabe o que é um texto ali. Você tem que transformar aquilo numa estrutura de dados que o seu algoritmo vai entender, numa matriz, por exemplo, né, de informações, numa matriz de número, uma matriz numérica ali, para que ele consiga entender e aplicar os algoritmos ali, né? E essa matriz, né, quem já usou TensorFlow já vê que tensor, matriz, né, tem essa relação aí, né? Então isso é uma coisa interessante. E cada algoritmo desse, né, ele tem algumas super parametrizações, que a gente chama mais ou menos de um ajuste fino ali, né? Você tem várias variáveis ali que você pode entrar e você fazer aquele ajuste fino a partir do momento que você entender de fato como que o algoritmo funciona. E com isso você consegue melhorar cada vez mais a assertividade do seu modelo. Ok? Vamos falar basicamente e aí mostrar um pouco mais de maneira visual, né, o que são esses três conceitos básicos que a gente tem dentro do ML.NET. Primeiro a gente tem o dado, né? A gente tem a parte do dado, as informações, que é o que? Eu tenho, nesse caso, eu vou fazer uma análise de sentimento, eu tenho lá um comentário, que é a primeira coluna. Oh, nossa, fantástico, adorei esse lugar. Ah, pô, não é tão legal. Poxa, né? Não é bom, não é ruim, mais ou menos. Pô, é muito ruim isso. Então, cada frase dessa daí, eu tenho uma identificação de qual que é o sentimento. E a gente começa a verificar. Eu tenho uma parte aqui de curadoria que tem que me dizer previamente se aquela frase é um sentimento positivo ou é um sentimento negativo. Nesse caso, a gente não fala que é um sentimento positivo ou um sentimento negativo. A gente fala se é um sentimento positivo ou se não é um sentimento positivo. Basicamente é isso, né? Depois a gente começa a fazer isso, a gente começa a trabalhar com os que a gente chama de transformadores, né? Os transformadores, o que eles fazem? Ele vai pegar esses dados, né? E eles vão fazer um processo, né, de transformação e retornar esses dados transformados. Né? Você fala, pô, legal, a gente entra porco essa linguiça, né? Não entendi nada. Mas um transformador é o que vai é a ferramenta, né, o algoritmo vai pegar o nosso texto, por exemplo, um text featurizer, né, que tira as informações e converte em números, e converte numa matriz, e converte em algo que eu consiga identificar. Por exemplo, eu posso fazer ali uma matriz de palavras, cada palavra ali sendo um número e criando uma correlação entre as palavras. Eu sei que o número, que a palavra a palavra X vem antes da palavra Y, isso tem uma relação, mas eu represento isso em números porque fica mais fácil para eu trabalhar essas informações dentro da minha matriz, dentro do meu algoritmo. Então ele não entende uma palavra, não. Esse featureizador, né, esse transformador, ele vai simplesmente fazer a criação de arrays, né, baseado no seu texto, arrays e matrizes, tá, pessoal? Não é só, na verdade, o array nada mais é do que uma matriz de 1 por n ou de n por 1. Então, basicamente é isso daí. Então a gente tem essa transformação, né, de pegar essa frase e colocar num array, e depois a gente começa a falar e criar um estimador, estimator chama, né? Talvez a gente pode chamar de putz,
aprendedor, não, estimador, né? Ele é um algoritmo que ele começa a aprender com esses dados, né? Ele começa a aprender com esses arrays, com essas informações, né? Ele é tipo um modelo que transforma os recursos que você colocou, né, os inputs ali, em previsões de saída. Então, basicamente, eu mandei esses dados que passou por um transformador que gerou toda essa estrutura de array, e esse algoritmo que é o estimador, né, que eu não sei se esse termo é muito comum em Angola, para mim também sempre causa um pouco de desconforto, mas esse treinador, digamos assim, que ele treina também, ele aprende, né? Ele vai verificar, aplicar o algoritmo dele e verificar o quanto que eu tô, quanto que eu tô, não, e vai criar ali uma predição, né? Baseado naquilo que ele aprendeu com esses arrays, ele vai criar um mecanismo para que você que faça a predição. Basicamente, a predição é o ato de você dar um novo dado para ele e falar: com o que você aprendeu, o que você me diz? Essa frase aqui, ela tem um sentimento bom ou não? E então, basicamente, quem faz isso é o estimador. Você vai ver lá que tem uma classe chamada estimator que faz isso e que segue exatamente esse pipeline, né? Entra o dado, faz a transformação, featureização, o estimator, e ele gera para você tudo isso de maneira simples aí, ok? Bom, existem outras formas da gente fazer isso, né? A gente vai ver a forma de código, mas a gente pode fazer uma forma que é chamada AutoML. O que é o AutoML? O AutoML vocês estão vendo aí um gifzinho, é um projeto que você adiciona, por exemplo, uma base de dados, né? Você seleciona qual algoritmo que você quer, manda ele treinar, você vai ver que ele está treinando ali, e automaticamente ele vai dizer qual que é o melhor algoritmo, certo? E vai montar para você o código, certo? Dentro do seu projeto. Exatamente o que está acontecendo aí. Então, basicamente, o que eu fiz ali? Eu tenho uma massa de dados. Tudo começa com a massa de dados. Vamos lá, ele vai mostrar de novo aí para vocês verem. Começa com a massa de dados, eu quero fazer uma análise de sentimento, seleciono meus comentários, verifico qual que é a coluna de predição, mando treinar, quanto tempo de treinamento eu preciso fazer, ele vai treinar por 10 segundos, né? Vai executar ali por 10 segundos, quanto mais eu treino, mais eu aprendo, e aí ele depois gera para você os projetos para você testar e para você executar isso daí. Você consegue também fazer isso via linha de comando, tá? Linha de comando, ele tem o mesmo efeito, né? Mas aí, de repente, se você está no command line e não quer fazer isso dentro do Visual Studio, você consegue fazer esse tipo de coisa ou num PowerShell, num terminal, enfim, qualquer tipo de linha de comando aí que você prefira, ok? Deixa ele terminar aí, vocês vão ver. Ele vai gerar para você ali quais são os melhores algoritmos para a gente fazer uma classificação binária ali, ok? Onde que o ML.NET é usado, né? O ML.NET é usado em vários lugares dentro do próprio Office 365. Ele é utilizado, por exemplo, no Bing AD Predictions, né? No Windows Defender e o Azure Stream Analytics, onde ele vai fazer o que a gente chama de detecção de anomalia. Então isso é uma coisa interessante, a gente tem detecção de anomalia, a gente tem algumas ferramentas que a própria Microsoft utiliza dentro do Azure, que utilizam isso daí, que é o nosso ML.NET. Isso é um negócio fantástico, fantástico, fantástico. Outra coisa que a gente pode fazer, como eu mostrei no site lá, e uma coisa legal que ele já vem meio que pronto para você brincar, para você fazer os seus testes, é que eu tenho um repositório de vários exemplos, mas a gente pode fazer análise de sentimentos, classificação de issue. Isso aqui é um negócio legal. Imagina você aí, Ângelo, eu tenho aqui o GitHub da minha empresa, eu queria verificar para qual área essa issue que abre, né? Então, por exemplo, você tem um módulo do seu sistema, compras, módulo de vendas, módulo financeiro, módulo ali de vitrine, etc. E vão abrindo issues, né? Tem um problema que eu não está mostrando os preços do produto, né? Então, baseado em todas essas issues já classificadas ali com alguma tag, você consegue criar, baseado no algoritmo de regressão ali, uma classificação de problemas.
Isso é muito legal, muito bacana, muito tranquilo de se fazer. Mesma coisa, a gente tem detecção de objetos, segmentação de usuários, recomendação, predição de manutenção. Isso é um negócio muito legal também, né? Quando você precisa fazer a manutenção de uma determinada máquina ou de uma determinada peça de máquina, enfim. E você tem a parte forecast, né? A parte de fato a gente fazer previsões aí futuras, né? Previsões passadas é meio complicado, né? Mas é isso. Bom, vamos falar agora, né, entrando para a terceira parte aqui do antes da demo, recomendação de produtos, né? Então, vamos só passar por alguns conceitos, né? A gente tem vários tipos de recomendação, né? A gente tem o content based, né, baseado nos próprios conteúdos que você tem, collaborative filtering, knowledge base, etc. Então, o que a gente vai utilizar aqui é o collaborative filtering, né? Que basicamente, como o texto diz, ele utiliza informações de preferências do usuário para criar o seu modelo. Então, eu me baseio no que o usuário comprou ou no que o usuário clicou. A gente está falando de compra, mas às vezes o usuário, você pode ter uma outra abordagem, não é o de que ele comprou, né? Você fala, quem comprou tal coisa também levou tal coisa, e quem viu tal coisa também viu tal coisa. Então, basicamente, o que o Collaborative Filtering precisa fazer para a gente é responder essa pergunta, é chegar nesse resultado, dizendo que quem comprou o produto A também comprou o produto B. Isso é coisa interessante. A gente tem vários algoritmos que a gente pode utilizar, mas se vocês forem pesquisar, provavelmente vocês vão ver que o Matrix Factorization é um dos algoritmos mais utilizados, né? Ele é o algoritmo da classe dos Collaborative Filtering e ele é comumente usado aí. Quando você está brincando, testando, né, esse tipo de cenário, você vai ver que ele é um dos mais utilizados. Beleza? Pessoal, eu vou para a parte de código aqui. Vocês têm aí perguntas, críticas, dúvidas ou sugestões? Quiserem. O Romário, estão aí comigo? Sim, Eu ouvi alguém falando aí. Desculpa, perdi podes aqui. avançar, tranquilo. Podemos avançar. Beleza. Uhum. Estamos aqui também. Vamos lá. Bom, primeira coisa, deixa eu mostrar aqui. Estão vendo aqui? Beleza. O que eu tenho? Eu vou começar mostrando o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Só diminuir isso aqui. Eu montei uma base de dados bem simplória aqui. Uma base de dados na qual a gente tem algumas colunas, que é o ID do produto, o nome, uma foto e um preço. Esse aqui é o nosso banco de dados, pessoal. Esse aqui é o nosso banco de produtos, né? Simplório ali, cada produto tem um preço, etc. Eu, obviamente, não, a ideia aqui não é fazer, em hipótese alguma, nenhuma propaganda para esses produtos. Não sei se é em Portugal, em Portugal não, em Angola. Em Portugal também, provavelmente o pessoal que fala a língua portuguesa, se alguns produtos desses existem aí, mas a ideia é a gente ver essa relação entre eles. Então, basicamente, o que eu tenho é o seguinte, ó. Eu tenho aqui a furadeira, Makita é uma máquina de cortar cerâmica, alguma coisa assim, jogo de lixa, chave de fenda, martelo, serrote, alicate, broca, enfim, disco de corte. Eu tenho 100 produtos aqui pra gente. Banheira de plástico, ar-condicionado, etc. Como se fosse uma loja que eu estou vendendo na minha loja, eu vendo tudo isso daí. Aqui, pessoal, eu vou colocar. Deixa eu colocar aqui. Esse lado aqui, legal. Do outro lado, eu tenho como se fosse uma outra tabela. Imagine que isso aqui é um banco de dados, tá? Essa aqui é uma tabela de produtos, essa aqui é de tabela de produtos que foram de compras, né? Que o produto é onde eu relaciono. Então, por exemplo, eu nas minhas vendas, eu reparei aqui que as pessoas que compraram uma furadeira também levaram, que a furadeira, o código 1 aqui, né? A furadeira. Também levaram o quê? Um 3, que é um jogo de lixa, aqui. Levaram 5, que foi o martelo. Depois levaram 4, que foi a chave de fenda. Depois levaram 44, que foi um WD-40, que é um óleo que você passa para
metal, para desenferrujar e tal. Então, para mim, começa a fazer um sentido. Então, imagina que toda vez que alguém fizer uma compra, o que eu tenho que fazer? Eu pego esse produto e faço essa relação. Pô, a furadeira, tal, levou isso, isso, isso. Makita levou isso, isso, isso. E eu faço essa relação. Isso aqui é um select até fácil de se fazer num banco de dados. Essa aqui serão as nossas, como posso dizer, informações cruciais, ok? A gente vai se basear muito nessa tabela de produtos que eu chamei de comprados em conjunto, co-purchased, né? Que são produtos que foram comprados em conjunto com outros. Essa tabela eu montei, tá, pessoal? Essa base de dados eu montei, está no meu GitHub. Se você quiser utilizar ali, fique à vontade. Então, a gente vai falar sobre isso, vamos utilizar isso daqui, vamos ver o nosso produto, o nosso site aí. Vamos lá. Primeiro, eu tenho 2 projetos aqui, pessoal. Eu tenho um projeto chamado Collaborative Filtering e um projeto que eu chamei de e-commerce, ok? O projeto de Collaborative Filtering, ele é aquele projeto onde eu vou ler os meus dados, onde eu vou fazer a transformação dos meus dados, onde eu vou criar um estimator, que é o algoritmo que vai gerar o meu mecanismo de predição. Com esse mecanismo de predição gerado, eu vou gerar uma nova tabela de banco de dados, onde eu falo a relação entre um produto, onde eu vou responder aquela pergunta, ou eu vou chegar naquela conclusão. A pessoa que levou o produto A também levou o produto B. Essa informação ela vai estar numa outra tabela, que é um outro arquivo Excel, que a gente vai ver na prática aqui também, ok? E o nosso e-commerce nada mais é do que um site simples, sem nenhum tipo de mágica, que simplesmente pega aquela tabela de produtos e lista, e quando eu entro num produto, ele vai, nessa nova tabela que a gente tem, verifica quem levou esse produto, levou mais o quê? E eu carrego e mostro para a pessoa. Não tem nada além disso. Primeira coisa, vamos começar aqui, ó, no Collaborative Filtering, pessoal. Deixa eu até aumentar um pouco mais a fonte aqui. Vou colocar uns 130. Se a fonte estiver pequena, por favor, pessoal, me avisa aí que eu aumento, tá bom? Eu estou utilizando um .NET 6, é um console application. E eu tenho 2 bibliotecas aqui, Microsoft ML e Microsoft ML Recommender. O Microsoft ML é a base, é a biblioteca base, né? E eu tenho, lembra aqueles pilares de recomendação, de clusterização e de classificação? Então, o Recommender, essa biblioteca, traz todos os algoritmos do tipo recomendação. Se eu precisasse usar classificação, eu teria uma biblioteca de classificação e assim sucessivamente. Beleza? Outra coisa interessante aqui, eu tenho uma classezinha de modelo que eu tenho a predição, produto e produto recomendação. Vamos entrar com calma nesses dados aqui para a gente ver. Bom, primeiro, produto. Eu entrei aqui. Essa classe, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma representação de 2 colunas. Produto ID, produto relacionado ID. Onde é que a gente viu isso daqui? Produto ID, produto relacionado ID. Essa classe representa essa tabela de coluna, representa essa tabela de produtos, representa uma linha dessa daqui. Ok? Porque quando eu carregar esse dado está em Excel, poderia vir de um banco de dados também, poderia vir de uma API. Quando eu carrego esse dado, eu vou retornar uma lista dessas informações aqui, certo? Depois disso, produto recomendação, que é um algoritmo que eu fiz para simplesmente gerar aquele arquivo ou inserir no nosso banco de dados o produto que eu estou selecionando, certo? Qual que é o produto relacionado a ele que alguém comprou e qual que é o score. Então, por exemplo, eu selecionei notebook e eu verifiquei ali que, por exemplo, a pessoa também levou um mouse e a probabilidade disso foi de 84%. E aí a pessoa também levou, sei lá, um teclado e a probabilidade disso foi 32%. É claro que nesse momento eu não vou ter apenas essa relação, porque eu preciso testar os outros produtos. Falei, tá, que a pessoa levou um mouse e que levou um teclado, eu já sabia, é meio que óbvio. Mas em algum momento da nossa venda, a pessoa levou também uma furadeira? Então eu vou ter lá produto 1, sei lá, notebook, produto relacionado 33, furadeira, e o score vai estar 0.4. Falar, não, a
probabilidade disso é muito baixa. Então, eu vou gravar aqui para a gente ter histórico, mas é muito baixa. E vai fazendo isso para todos os produtos. Porque às vezes é óbvio você falar que se a pessoa levou um notebook, oferecer para ela um pendrive, é meio que óbvio, né? Porque está ligado. Mas conforme você vai fazendo vendas, você vai tendo mais relação, você consegue pegar algumas coisas que parecem não ter tanta relação assim. Aquela velha história da fralda e da cerveja, né? Que a pessoa ia comprar fralda e de repente aproveitava e comprava cerveja. Então, essa relação parece não ser tão óbvia. O mais óbvio seria a pessoa levar fralda e uma pomada para assadura, mas viram que ali também as pessoas que compravam fralda no determinado horário também levavam a cerveja. É esse tipo de relação que a gente quer descobrir. Afinal, a gente quer oferecer a melhor compra para o nosso usuário. E a predição nada mais é do que o ponto, né, pontuação, né, o valor de assertividade que a gente tem, né, o score daquela análise. Basicamente, eu vou falar o seguinte: ó, para o notebook, para quem comprou um notebook, se o notebook quiser levar, se a pessoa quiser levar, por exemplo, sei lá, um pendrive, qual que é a possibilidade? Qual que é o score dessa relação aqui? É dessa classe que a gente vai ter. Beleza? Então vamos começar aqui com os nossos algoritmos aqui. Aquelas imagens que a gente foi mostrando do pipeline, vocês vão ver que estão escritas aqui em código. Basicamente isso. Então, olha que coisa interessante aqui. Primeiro, eu tenho algumas variáveis de apoio, que são variáveis onde eu tenho os arquivos CSV. Esses dois arquivos aqui é a base de produtos, que eu preciso fazer depois para criar o teste, né, para fazer aquela tabela de produtos e recomendações que está aqui, que a gente vai ver, vai ser gerada. Depois eu tenho os produtos que foram comprados, né? Quer dizer, eu comprei um, também comprei o outro. Então, beleza. Isso aqui para a gente não importa. Primeira coisa, deixa eu só fechar aqui para não dar spoilers, e a gente vai aos poucos aqui. Primeira coisa, dentro de um pipeline, que é um processo que eu vou executando por partes, o que a gente tem? A gente começa criando um contexto, que é aqui onde eu vou criar o nosso pipeline dentro desse contexto. Eu começo carregando os dados da classe de co-purchased de produtos. Então, o que eu faço? O próprio contexto, ele tem algoritmos que me ajudam a ler de arquivo texto, de ler de banco de dados e de ler de outras fontes. Aqui está declarativo, load from text file. Aquele arquivo que a gente abriu no Excel nada mais é do que um arquivo separado por ponto e vírgula. Ponto final. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai criar nessa estrutura de dados, né? Ele vai criar uma variável de dados que é um iDataView, que é uma estrutura de dados. Aquela estrutura, aquelas informações de produtos. Só que aqui tem uma coisa interessante aqui, ó. Andy, você falou para mim que aquele arquivo, produto ID, produto relacionado, tem 2 colunas. Mas você está declarando 3 colunas, certo? A gente vê aqui, ó, 2 colunas. Por que eu tenho esse label aqui? Imagina o seguinte, a parte de transformação, a parte de featureização, ela vai fazer o quê? Vai criar uma forma de representar em números essa relação. O 1 e o 3, ele vai gerar um outro número que vai ser a relação, ou vai gerar um array de informações que vai me dizer que que esse array representa essa relação de números, ok? E essa relação de números, eu vou dar o nome a ela de um label. É o nome de uma variável. É como se eu criasse uma variável aqui, essa coluna vai ser a coluna da variável, certo? Chamada label, e essa variável vai ter um valor que nada mais é do que a classificação, a featureização, né, a criação de características, né, a caracterização da relação desses dois produtos, do produto A e do produto B, porque eu comprei esses produtos, né? Então eles têm esse tipo de relação. E aqui eu faço o tipo de dado, um single, em um unit 32, né? Que é um int, o int. Então, isso é uma coisa interessante, pessoal. Quando a gente entrar aqui, ó, a gente coloca os valores como o int. Por que o int? É um int que não aceita valor negativo, e faz sentido, né? Eu não deveria ter um produto com ID menos 47. Não faz sentido, né? Aqui, ó, eu tenho também depois alguns tipos de informação, que é onde eu vou carregar, por exemplo, a coluna 0, certo? E a coluna 1, certo? Então, eu estou simplesmente classificando
falando para essa data view, falar, quando você fazer o load, a importação, você vai criar na sua memória uma variável chamada label e vai fazer uma featureização, quer dizer, vai fazer um relacionamento dessas duas colunas, que é a coluna que está no índice 0, o índice 1, então você vai fazer todo esse tipo de trâmite para a gente. Eu falo que ele tem cabeçalho, né? Se a gente for ver aqui, ele tem um cabeçalhozinho aqui, ó. E criei a minha estrutura de dados. Mas não é só isso. Agora a gente começa a fazer uma brincadeira que é criando a configuração do Matrix Factorization Trainer. Lembra que eu falei lá que esse é o algoritmo dos mais usados? Então, olha que coisa legal. A gente tem esse algoritmo pronto para a gente. Basicamente, o que a gente vai fazer é falar para ele o seguinte: olha, eu tenho qual que é o índice da minha coluna? O índice da minha coluna nada mais é do que o produto principal daquela tabela. Aqui, né? Tá aqui, ó. Deixa eu até fazer aqui para a gente conseguir colocar os dois lado a lado para a gente ver aqui, ó. Produto ID, certo? Qual que é o Matrix Row Index Column Name? Qual que é o nome da linha? Porque imagina que eu vou ter aí uma linha com vários subitens, certo? Uma coluna com vários subitens. Então, na coluna que eu vou chamar produto ID 1, eu vou ter vários outros subitens, que seria, por exemplo, o 3, o 5, o 4 e o 44. Então, numa coluna eu tenho esse item e o outro eu tenho os subitens. Se a gente for imaginar, é como se fosse um dicionário chave-valor, no qual a chave seria o produto ID e o valor é uma lista de produto relacionado ID. Então você consegue ver, imaginar isso até numa matriz, né? Esses dados aqui, eles têm uma relação, né? Esse conjunto de dados ele acaba tendo uma relação. Quem vai descobrir essas relações serão os nossos algoritmos aqui. Então eu fiz isso e eu estou falando qual que é o label. O label é aquela coluna que a gente criou aqui, né? Tipo, onde é que está a variável, né? A coluna que tem os valores lá que a gente fez o processamento, que me representa a relação entre esses dois. Então a gente faz aqui e diz qual que é esse label. E aqui a gente tem algumas outras informações que são de configuração, por exemplo, o número de iteração, que é o número de vezes que ele vai processar e que ele vai retreinar para chegar na conclusão chegar no momento que ele cria a predição. Aqui são variáveis que a gente faz, por exemplo, para afinar o nosso tipo de algoritmo. E aqui também é a função de perda, né, loss function, que é qual a função que o algoritmo vai utilizar durante o seu processamento. Essas informações aqui, junto com o Approximation Rank, você encontra a documentação bonitinha dela dentro do próprio ML.NET dessa biblioteca. Se a gente for um pouco muito, se a gente não tem como ir a fundo nisso, senão a gente vai demorar umas 2, 3 horas para explicar como que funciona. E o objetivo aqui não é esse, talvez é quando você estiver estudando isso, você ir um pouco mais a fundo. Se vocês quiserem, a gente pode até depois fazer uma talk explicando sobre isso, mas a ideia é que a gente tenha essa configuração, uma configuração que eu cheguei básica aqui mesmo, e com resultado legal. Ok? Efetuando o treinamento. O que a gente faz? Basicamente, a gente cria o estimador, o estimator, né? Eu vou pegar contexto, recommendation, que é a classe, né, dos algoritmos, verifico quais são os treinadores que eu tenho, né, com os seus algoritmos a treinar, falo que é o Matrix Factorization e passo os parâmetros dele. Ele precisa desses parâmetros para rodar. Então o que eu estou falando é o seguinte, olha, nós já temos uma massa de dados que eu já setei aqui no context, aqui, tá vendo? O context aqui, ó, já tem os dados aqui, beleza, tá tudo bonitinho. Então cria um estimator aqui, cria um processo para a gente baseado nessas configurações. Ele criou para a gente. Ok? Depois disso, eu vou fazer o seguinte, efetuando a predição de um produto notebook, com produto relacionado HD externo. Então agora eu preciso testar essa brincadeira. A partir do momento que eu fiz todo esse trâmite, o que eu tenho que fazer? Eu testo. Então eu vou fazer o quê? Uma predição. Eu vou verificar o que está, como é que está se saindo o meu algoritmo. Então eu tenho aqui, ó, eu criei esse estimator aqui e eu dou um fit. O que é o fit? Imagina que esse estimator é aquele pipeline, aquele fluxo, aquele processo onde eu vou despejar uma quantidade de dados dentro desse funil aqui em cima e ele vai descendo os dados, tá processando, e no final ele me dá um resultado que é o score. Lembra qual que é o score? Aquela classe que eu falei para vocês, olha, só tem um item aqui, então essa predição ele me dá esse score, ele joga aqui para gente. Ok? Esses dois itens aqui,
Vamos rodar primeiro e depois eu chego para mostrar ali para vocês o que esses itens fazem, né? Então vamos lá, ele vai abrir aqui. Deixa eu ver se ele está abrindo. Ele abriu aqui no nosso item aqui. Está carregando. Opa, não, peraí, que ele abriu o projeto errado. Desculpa, ele vai abrir. Opa, peraí. Abrir esse Collaborative Filtering. Mandei buildar sem querer, mas Collaborative Filtering. Set as Startup Project. Agora sim. Beleza. Vamos colocar esse item aqui. Criou isso daí. Vai imprimir aqui também. A gente vai ver que ele vai imprimir carregando os dados. Deixa eu ver se dá para colocar esse carinha aqui por enquanto. Só para a gente ver aqui. Faço o mapeamento da estrutura de dados lá com o meu dado. Configuro o meu algoritmo de Matrix Factorization. Efetuo o treinamento. E aqui vocês vão ver uma coisa legal quando eu fizer isso daqui. Ó. Quer ver? Ó? Quando eu der o fit. Quando eu começar a dar o fit, o que ele está falando? Ah, peraí, que eu estou com os arquivos abertos aqui, pessoal. Deixa eu fechar esse. Não salvar aqui. Não salvar. Pronto. Eu estou com os arquivos abertos aqui e ele não ia conseguir fazer a leitura aqui porque travou para a gente para somente leitura os arquivos. Vamos ver aqui. Tudo mais. Mesmo esquema. Notem aqui, pessoal, que ele vai fazer 100 iterações, ó, e vai testando, vai fazendo processamento e vai verificando a quantidade de erros que eu tenho, quantidade de processamento que eu estou fazendo em cima de cada item. E esses dados eles vão ser úteis para a gente fazer uma análise para saber o quão assertivo está ou não o nosso algoritmo. Então, vai demorar alguns segundos aqui, ele demora rapidinho o que ele está fazendo, né? Mas com isso, a gente vai ter uma coisa legal no final. 70, 71. Vamos lá, vamos ver. Pronto. Executou as 100 interações. E agora vamos fazer uma predição. Com tudo que ele aprendeu, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele context model, tá vendo? Ó, mesmo esquema, deixa eu só minimizar isso. Nem precisa aqui, né? Só fechar assim. O que a gente vai fazer agora? Vou criar uma predição e eu vou passar para essa predição, olha, eu quero saber qual que é o percentual de relação entre o notebook e o HD externo. Posso ou não posso recomendar? Na verdade, ele não dá essa resposta se pode ou não. O que ele vai dar para a gente é que entre um notebook e um HD externo, você pode ter essa recomendação. É um alto nível, 99% aqui, ó, de você recomendar e alguém comprar baseado nos seus dados, claro, né? Então, isso que a gente já fez? A gente treinou nosso modelo e agora a gente vai fazer o seguinte: esses algoritmos, gerando a lista de probabilidades de um determinado produto, deixa eu até fechar aqui, de um determinado produto ser recomendado. O que eu vou fazer? Eu vou varrer todos os meus produtos e verificar se esses produtos eles têm alguma relação entre a recomendação. Então, se eu comprar um notebook, eu posso recomendar um armário de cozinha? Sim ou não? Qual que é o percentual disso? Ah, muito baixo. Ah, se eu comprar uma cadeira, eu posso recomendar, por exemplo, uma mesa? Pô, tem uma relação aí, então vamos isso. Então, o que ele vai fazer, basicamente, é isso. Eu não vou explicar muito o algoritmo, porque ele simplesmente vai pegar aquela engine que a gente tem aqui de predição e vai aplicar várias e várias vezes para os produtos. Basicamente, é isso daí. Então, a gente pode vir aqui. E aqui embaixo, eu coloquei para mostrar relações com mais de 50% de score. Então a gente pode vir aqui, deixa eu colocar aqui, você vai ver, ele já até processou tudo aqui, ó. Se a gente for ver, ó, mostrar aqui, ó, tem vários produtos aqui. Eu tenho, por exemplo, ó, deixa eu aumentar aqui. A probabilidade do produto jogo de lixa ser recomendado ao comprar o produto furadeira é de 99%. Então, pô, eu indico isso daí.
A probabilidade do produto fone sem fio ser recomendado a comprar o Samsung Galaxy é de 99%. Também fez isso aí, legal. A gente tem umas outras baixas aqui. A probabilidade de comprar do produto micro-ondas ser recomendado a comprar uma geladeira de 98%. Então a gente acaba vendo que tem uma relação que parece óbvia para a gente, mas não é tão óbvia. Então aqui, ó, feito isso, eu vou simplesmente salvar e criar um arquivo novo para a gente, que é esse arquivo aqui, ó, Produtos Recommendation, que eu vou abrir com o nosso querido Excel. Abriu aqui, deixa eu só pegar, eu vou colocar esse Excel aqui e quero pegar esse produto aqui também, para a gente fazer uma brincadeira legal, para a gente visualizar. Então aqui eu vou aqui, o Windows 11, essa funcionalidade do Windows 11 ficou matadora, matadora mesmo. Deixa eu pegar isso aqui, isso aí, né? Abaixa um pouquinho isso aí, Otávio. Né? Vou pegar, esses são os nomes que eu preciso aqui, e eu vou fazer isso daqui e aumentar, opa, aqui. Então olha que legal, eu tenho na minha base de dados agora o quê? A relação entre os produtos e os produtos também foram comprados ou não. Então, dentro do produto 1, que é furadeira, qual que é a probabilidade de eu comprar uma Makita, que é o número 2? É um número extremamente baixo. Baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Agora, de comprar uma furadeira e um jogo de lixa, que a gente viu lá, 99% de chance. De comprar uma furadeira e comprar um 5, que é um martelo, 98% de chance. Mas de comprar o 6, que é um serrote, e o 7, que é com alicate, são bem baixas. E olha que coisa interessante aqui, ó, nesses dois itens. A probabilidade de eu comprar uma furadeira e o 8, que é uma broca, ela é 0,13%. Né? Bem baixo, né? Não vale a pena, talvez, indicar. A mesma coisa para um disco de corte. Então a gente tem ó, o produto 1 para todos os outros produtos. E a gente vai indo. Produto 2, sei lá. Eu indicar o produto 2, que é uma Makita, para quem comprou a furadeira, também é muito baixo. Agora, indicar o produto 2 para quem comprou o 3, que é um jogo de lixa, furadeira e jogo de lixa, pô, aqui é alto. Então, a gente já processou nosso banco de dados. Acabamos, resolvemos. Lindo e maravilhoso. Então, a gente tem esses dados, deixa eu só fechar aqui para ele, que ele vai ler ali, né? Não. Cancelar aqui, cancelar. E agora, o que a gente vai fazer? Cancelar. Opa, não. Vamos ver o nosso site, que agora, onde a gente apenas mostra. O site não tem nenhum tipo de coisas complexas. O que a gente vai ter aqui? Uma classezinha de produtos, nada mais do que ler os arquivos de lista de produtos e produtos de recomendação, que eu acabei de mostrar. Pode até fechar aqui. Aqui ele faz um carregamento, separa, bota na memória, não é um banco de dados, blá blá blá. A gente tem uma buscazinha bem mequetrefe aqui, onde eu verifico se contém ou não, só para a gente auxiliar. Aqui eu listo os produtos aqui na minha vitrine, pego o produto por ID. Mas aqui, pessoal, tem uma coisa interessante. Aqui é onde eu faço a minha mágica. Né? Eu leio dos arquivos de recomendação, dado um ID X, produto notebook, me mostra até 3 itens que eu posso recomendar cujo score está acima de 70%. Certo? Então, como eu já tenho pré-processado, eu não preciso fazer toda aquela predição aqui de novo. Ó. Cadê? Vamos mostrar aqui. Eu não preciso passar por essa predição aqui. Ó. Cadê? Essa daqui. Ó. Porque eu teria que fazer isso para cada produto. Se eu tenho 100, 200, 500, 1000 produtos, eu teria que fazer tudo isso. E eu não quero fazer isso, né? Eu quero fazer algo já pré-processado. É o tipo de lista que a gente gera uma vez a cada, sei lá, 15 dias ou algo do gênero. E eu não preciso gerar com todos os produtos, posso gerar com os mais vendidos, etc. Então, basicamente, tem essa recomendação aqui. Então, feito isso, quando a gente vê nas páginas, eu uso o Razor Page, nós temos uma página de index, que eu simplesmente listo todos os produtos e faço uma busca pelos produtos,
estupidamente simples. Razor Pages é lindo e maravilhoso, adoro, uso muito. E eu tenho aqui a parte do detalhe do produto, que basicamente é o seguinte: eu clico no produto, entro lá e eu verifico, mostro as informações do produto, depois eu pego as recomendações dele. Vamos ver na prática. Ele está carregando aqui, eu não sei onde ele vai abrir. Ele abriu aqui, espera aí. Que coisa interessante, olha lá. Teclado, iPhone, sabão em pó, eu mostrei a minha lista de produtos linda e maravilhosa. Vamos até aumentar aqui mais. Vamos ver o copo de vidro. Será que tem alguma coisa, alguma relação? Dentro daqueles 70%, não tem. Vamos ver aqui, ó, jogo de lixa. Lembra que a gente estava falando? Ó? Jogo de lixa? Também não tem. Vamos pegar aqui um suporte de notebook. Também não tem. Vamos pegar aqui um notebook. Buscar. O notebook. Quem comprou um notebook aqui também levou, por exemplo, um webcam, um pendrive, um HD externo. Né? Você pega um webcam, vamos ver aqui. Quem comprou webcam em relação às outras, não necessariamente quem comprou um webcam comprou um notebook. Essa é a relação, entendeu? A gente pode até fazer um teste, deixa eu parar aqui, vamos ver se a gente melhora para mostrar mais alguns, de colocar o score aqui de 40%. Vou mostrar aqui. Vamos ver se ele abre aqui também para a gente. Será que dá para mexer aqui? Vou dar 5. Acho que ele vai mostrar 5, vamos ver. Acho que o Hot Reload está habilitado. Não sei, qual que a gente faz de novo. Vamos pegar esse Samsung Galaxy aqui. Quem comprou o Samsung Galaxy, e aqui eu tenho score, comprou um fone sem fio e um carregador USB 3, né? Vamos fazer aqui um micro-ondas. Micro-ondas, isso. Micro-ondas aqui, ninguém foi. Deixa eu fechar aqui. Pegar esse 30% aqui. SF não funciona aqui não. Isso. Mostrar pela última vez, mas basicamente é isso. É claro que assim, alguns resultados acabam não mostrando, porque eu tenho só 100 itens de produtos, né? E meu produtos relacionados lá, aquele arquivo é muito pouco, né? Tem poucos dados ali, então a gente precisaria de mais informações, de mais dados para a gente ter uma assertividade maior. Deixa eu pegar aqui. Pega esse carinha aqui de novo. Barbante, será? Barbante, não sei nem porque que eu coloquei barbante. Fita métrica, carregador USB-C 3. Deixa eu pegar produtos aqui. Fone sem fio. Caramba, R$845. Vou pegar aqui de novo o notebook de novo. Só o suporte mesmo. Acho que tem mesa, se não me engano. Mesa para escritório, sei lá se tem alguma coisa. Ó. Quem comprou mesa para escritório, coisa legal. Ó. Comprou a caixa organizadora, comprou um caderno. Quem comprou um caderno, comprou um lápis, comprou uma borracha, comprou um giz de cera, comprou cola bastão, comprou régua. Então a gente começa a ver o lápis, será que tem alguma relação? Não. Lápis, quem comprou lápis foi comprado com alguma coisa. Sei lá, a régua com alguma coisa. Enfim, basicamente isso é o que me mostra o meu banco de dados, a minha estrutura de dados que a gente tem ali. Beleza? Pessoal, era isso. Se vocês quiserem, no meu GitHub tá esse projeto, certo? Deixa eu ver aqui. Recomendação de produtos. Tá lá, certo? Eu coloco alguns links de referência de estudos aqui. Eu criei meu próprio dataset, mas geralmente você pode criar você pode baixar um dataset existente nesse data.word aqui, que é fantástico esse site. E aí você começa também, tem outros arquivos que você consegue pegar também de dataset para fazer o seu treinamento. Beleza?
basicamente é isso daí, pessoal. Tem alguma pergunta aí? Um comentário? Agora não, mas em princípio o tema foi bastante claro. Eu particularmente gostaria de poder aprofundar mais, só que temos outras sessões e acredito que podemos marcar mais uma sessão para falar um pouquinho mais a fundo sobre o ML.NET, se calhar utilizando um banco de dados relacional, como SQL Server da vida, acho que ficaria muito interessante. Eu, por acaso, gostei imenso e vou explorar o projeto no GitHub, tá? Show de bola. Obrigado. Ô, Mário, se você chamar, convidar, tamo junto. Muito legal a gente Perfeito, colocar no Ângelo. SQL Server também. Vamos outros algoritmos que a gente pode testar, treinar e comparar Sim, sim. também. É contigo. Obrigadão Podemos pela preparar uma oportunidade. jornada para isso. Com Obrigado, tá? certeza. Eu Ok, que agradeço, foi mano. top. Valeu. Tchau, tchau.